professores. Nós vamos começar, então, nosso trabalho para 2021 com a TPC do Inova, Tecnologia e Inovação. Aqui quem fala é Fabiana, sou PCNP de Tecnologia, na Diretoria de Ensino de Lins, pertencente ao Núcleo Pedagógico. Vocês sabem que a nossa disciplina iniciou ano passado, né, junto com o projeto de vida e eletivas, do Inova Educação, do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Porém, ano passado foi um material introdutório, né, logo no início do ano, por ser uma disciplina nova. Então, era o mesmo material que englobava do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Esse ano, já com conhecimento já mais consolidado, nós vamos dar continuidade com um material novo. Então, os estudos esse ano serão voltados a esse novo material. Mas, com certeza, ano passado, né, tudo que teve de aprendizado, tanto para os alunos e para os professores, as aulas do Centro de Mídias, né, nesse momento difícil aí da pandemia, com certeza vão auxiliar para este ano também. Então, o objetivo principal, né, do nosso ATPC é refletir sobre a disciplina do Inova, Tecnologia e Inovação para 2021. E, a partir de agora, né, com esse ATPC, agora daqui 15 dias, a gente começa os estudos no nosso grupo de estudos quinzenal para apoiar os docentes no processo de ensino e aprendizagem a partir das diretrizes curriculares de tecnologia e inovação e do caderno do aluno e do professor. Também estudar novas ferramentas tecnológicas, novos recursos, né, tanto os que estão ali nos cadernos elencados, como outros que vocês tenham necessidade, que vocês precisem aí de um apoio. Socializar práticas, desafios e conquistas. Ano passado, né, apesar de toda a dificuldade, nós vimos aí o tanto que vocês se esforçaram, os professores, os alunos, e conseguiram desenvolver um trabalho muito legal, e a gente espera que dê continuidade esse ano, né, com essas novas práticas da situação de aprendizagem do caderno desse ano. Todo o material do Inova, vocês sabem que é baseado em competências socioemocionais. E para o ano letivo de 2021, a autogestão é uma das principais que nós vamos precisar, né? Então, as competências socioemocionais, elas têm 5 macroeixos. Então, engajamento com os outros, resiliência emocional, amabilidade, abertura ao novo e autogestão. Principalmente aí para a gente conseguir resgatar o que ficou do ano passado. Determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Quando se trata de tecnologia, a abertura ao novo é fundamental também. Curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, engajamento com os outros, fazendo um trabalho aí mais dinâmico, com um aprendizado em relação ao outro, com bastante interação entre as equipes, entre os alunos, entre os professores, com iniciativa social, assertividade, entusiasmo, a resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Isso em grandes partes da nossa vida, né? E a amabilidade, com empatia, respeito e confiança. Então, essas competências socioemocionais estão presentes a todos os momentos no nosso caderno e nosso material. Olhando para a BNCC, né, nós já temos aí o currículo em ação, todo pautado na BNCC, e as competências gerais mostram aí que principalmente a cultura digital, que é a número 5, é o foco agora da nossa disciplina. Então, cultura digital, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma criativa, crítica, significativa e ética. Para quem? Para quê? Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Então, é assim que vai partir o nosso material. Nós já tivemos, em 2019, o início, né, dos estudos com as diretrizes curriculares de tecnologia e inovação. Ela chegou primeiro para a diretoria, né, foi criada por uma equipe da EFAP, junto com o PCNP de tecnologia e de outras disciplinas do currículo, de forma integrada. Então, a tecnologia não é pautada de forma isolada, mas sim integrada a todas as áreas do conhecimento, como ciências humanas,
ciência da natureza, códigos e linguagens e matemática. E esse material chegou para diretorias no final de 2019, houve uma reunião onde nós fizemos toda a análise desse material, sugerimos melhorias, inclusive, e no começo de 2020 já começou a ser pautado nas escolas. A diretriz curricular de tecnologia e inovação foi elaborada a partir da necessidade de inserção de tecnologias em diferentes âmbitos da vida e de competências, conforme as habilidades do currículo paulista. Esse documento foi organizado em 3 eixos estruturantes. O primeiro é TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Os pontos principais são a criatividade, o remix, a propriedade intelectual, o acesso, a segurança de dados, a veracidade da informação, as especificidades e os impactos. O segundo é letramento digital, cultura e cidadania digital, mídias digitais e linguagens midiáticas e apropriação tecnológica. E no terceiro eixo, pensamento computacional, que foi inclusive foco dos nossos estudos aí do ano passado. Linguagem de programação, robótica, narrativas digitais, cultura maker e pensamento científico. Nós sempre temos ali as habilidades de tecnologia e inovação pautados nas diretrizes curriculares. Então, sempre é dividido em 3 partes. O eixo, né, que pode ser um desses 3 que nós citamos, TDIC, pensamento computacional, letramento digital, a habilidade elencada para esse eixo, e os objetos de conhecimento, que nesse exemplo, TDIC, especificidades e impactos. Isso nós temos para cada ano série, né, e para cada eixo. Lembrando ali que nas diretrizes estava dividido por 6º e 7º, 8º e 9º e ensino médio. 3 níveis ali de aprendizado. Este ano, né, com as habilidades essenciais, focadas aí no principal de 2020 e pensando já nos resultados de 2021, nós temos uma planilha que vocês já devem ter visto, está lá no site do Currículo Paulista, no site da EFAP. Todas as disciplinas, tem aqui a abinha embaixo, elencadas, e de tecnologia e inovação nós já temos do 1º e do 2º bimestre. A partir do momento que chegar do 3º e 4º bimestre, né, nós vamos fazendo o restante, mas nesse momento nós temos aí o 1º e 2º bimestre para análise e para começar o nosso trabalho. Isso tem para cada ano série, não está como ali nas diretrizes, por conjunto, né? 6º e 7º ano juntos, agora está tudo separadinho, por exemplo. Está ali do 1º bimestre, TDIC, o descritor e o objeto de conhecimento. A partir desses elementos, nós conseguimos já montar o plano de ensino dos professores, todo pautado nessas habilidades essenciais, e focadas aí para utilização com o currículo paulista, o caderno do aluno do professor. Então, a partir dessas habilidades, tratando o eixo, o descritor e o objeto de conhecimento, nós já enviamos para vocês por ofício alguns modelos de planos de ensino, né? Foram daqui que foram retirados, que é o material mais recente que nós temos. E aí o plano de ensino, né, sempre conta com vários elementos, mas esses são os principais nessas colunas. Então, vocês vão colocar o nome de vocês, o nome do professor, o componente curricular Tecnologia e Inovação, que é do Inova. Nesse exemplo, 6º ano do ensino fundamental, na frente a carga horária do componente curricular, lembrando que é uma aula por semana, né, de tecnologia, e no centro de mídias a cada 15 dias, nós temos uma aula a cada 15 dias. E com certeza vocês estão fazendo esse trabalho já desde o ano passado de complementar as aulas do centro de mídias. Então, o plano de ensino é a base principal para o ano todo, né, dividido por bimestres. E claro que o que não der tempo de trabalhar, o que não foi totalmente explorado no 1º bimestre, vocês podem retomar no 2º e assim por diante. Depois nós vamos abrir com calma e explicar os outros itens, tá? Agora é só a parte das habilidades mesmo, de onde foi retirado para fazer os modelos. A
concepção do material, né? O material deste ano foi pensado de modo que os estudantes possam expor suas ideias, criar, imaginar, realizar, compartilhar, interagindo com os objetos de conhecimento, produzindo, construindo e ampliando conhecimentos a partir das atividades mão na massa, de reflexão e de produção. Além disso, é voltado para que eles consigam resolver problemas de maneira eficiente e satisfatória, compreendendo de que forma as tecnologias podem contribuir para a sua formação e atuação como cidadãos. Então, o que eles aprenderem nessa disciplina, com certeza vão levar para qualquer área, qualquer profissão que eles resolvam seguir depois. E aí tem já uma imagem, né, mostrando aí a mão na massa. É o trabalho da Débora Garofalo, né, que pautou todo esse material de tecnologia e inovação. Vocês sabem que é a professora que hoje faz parte da Secretaria da Educação de São Paulo, que fez um trabalho com robótica, com material reciclável, né? Transformou o lixo no material de aprendizado, que era o maior problema naquele bairro que ela trabalhava em São Paulo. Então, pautado nesse material, de tanto materiais recicláveis, como kits de robótica, Arduino, materiais mais avançados, nós podemos fazer aí uma reflexão com os alunos, resolver problemas. Isso pode auxiliar aí muito para que eles consigam expor suas ideias e criar novas alternativas, novas funcionalidades, né? E o aprendizado, que é o mais importante disso tudo, processo de aprendizado. Então, o material do ensino fundamental, ele é baseado na gamificação, né? Uma forma mais divertida, mais lúdica de aprender, focando aí nas situações de aprendizagem e em jogos, em formas divertidas de aprender. Então, isso do 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Já na primeira série do ensino médio, é uma aprendizagem baseada em desafios. Então, é também para estimular os nossos alunos, motivá-los ao aprendizado. Já na segunda e terceira série do ensino médio, aprendizagem baseada em projetos, já pensando aí em soluções realmente pautadas no mercado de trabalho. E aí no site da EFAP, do Currículo Paulista, onde vocês encontram todo o material das disciplinas, encontram também de tecnologia e inovação para 2021, caderno do aluno, caderno do professor, as diretrizes curriculares, as habilidades essenciais, está tudo nesse site. Então, tem essa divisão, né? No material do 6º ao 9º ano do fundamental, currículo em ação. Então, temos aí um exemplo do 6º ano. Na primeira série do ensino médio, também já o currículo em ação. Vocês sabem que o material é baseado na BNCC, né? E já começou no passado, do fundamental, e esse ano já começa do ensino médio. Mas só na primeira série do ensino médio. Porque nas demais, segunda e terceira série, vai acontecer aos poucos, né? Um ano por vez. Eles vão progredindo e mudando o material à medida do possível. Então, esse ano, a terceira série do ensino médio, o ano passado, vai dar continuidade ao que já fez ano passado. A primeira série do ensino médio já vai aprender currículo em ação, e ano que vem vai continuar o currículo em ação. E com o tempo, aquele material antigo, né, mais 2 anos aí, vai cair em desuso. Mas claro que todo aprendizado vai ser fundamental aí para o futuro deles. Né? Que vai acontecendo de forma gradativa. Nós temos aí diversos materiais de apoio, né, que já contamos em 2020 e continuam para 2021, como as aulas do Centro de Mídias para os estudantes. Então, lá, a cada 15 dias tem uma aula de tecnologia e inovação, os alunos podem assistir, os professores podem assistir e complementar com atividades. Claro que esse caderno do aluno pode ajudar nisso, né, mas os professores também construíram no passado roteiros de estudos, né, fizeram planos de aula focados aí, principalmente no público-alvo, que é esse aluno, que essa turma que você tem, e que uma turma é diferente da outra, né? No comecinho do ano, vocês fizeram todo um levantamento, uma sondagem inicial, e verificaram aí o que os alunos já sabem, o que não sabem, onde iam focar, começaram um trabalho, e depois deram continuidade à distância. Os cadernos do aluno do professor, então, são outra importante ferramenta, mas vocês sabem que
que esse material já está chegando nas escolas, né? Ou vai chegar em breve, e com novas orientações para este ano. Ano passado foi um material introdutório, esse ano já é um material mais focado por ano sério. Equipamentos do Plano de Inovação e Tecnologia. O Plano Conecta Educação prevê várias melhorias e vários investimentos na parte tecnológica das escolas. Então, nas semanas anteriores, vocês viram aí que teve a ação de ampliação híbrida também, onde eu e o Hugo, né, que é diretor do NIT, fizemos aí alguns vídeos, alguns tutoriais e enviamos para as escolas. É importante que vocês assistam, quem ainda não assistiu, preencham o formulário, para a gente ver se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso. E as escolas já estão recebendo alguns equipamentos, né, como computadores desktop, e vão receber ainda os notebooks, os pedagógicos e os educacionais. As escolas que têm o Novotec vão receber ainda mais equipamentos. Então, tudo isso vai melhorar aí a infraestrutura das escolas, o que é tão importante, né? Já há algum tempo que estava precisando disso. A internet já houve uma melhoria, mas vai receber novos sinais, o Access Point para a internet. E esses equipamentos eu tenho certeza que vão auxiliar vocês aí no trabalho do dia a dia nas escolas, assim que voltar ao presencial. Mas mesmo agora com o revezamento, né, nós estamos na fase vermelha, laranja da pandemia, mas de qualquer forma, mesmo com poucos alunos, é possível utilizar a sala de informática, os notebooks, os equipamentos que a escola está recebendo, vai receber em breve. Tudo isso vai dar um suporte a mais para o nosso trabalho. Formação continuada, né? Nós tivemos os cursos da IFAP, então, quem pegou a aula do Inova no passado já tinha feito ou fez depois os cursos, o básico e o aprofundamento de tecnologia e inovação. Esse ano também continua. Quem pegou as aulas agora e não fez, é importante fazer os cursos, que dá uma boa base para o trabalho. Os ATPCs, né? As ATPCs foram realizadas ano passado, tanto pelo Centro de Mídias, como por nós, a diretoria de Lins, com o grupo de estudos, acompanhamento no grupo do WhatsApp, enfim, tudo isso continua para esse ano. Transmissões de diversas lives, diversas palestras. Com certeza vocês aí, né, ano passado, trabalharam muito, mas tiveram também o tempo para isso, para a formação continuada de vocês. E esse ano continua, né, uma área que realmente a gente está sempre aprendendo, e não pode estagnar. Nós precisamos aprender cada vez mais, porque os nossos alunos estão nesse ritmo. E a tecnologia está avançando cada vez mais. É uma área que pode apoiar aí diversas profissões. Então, em qualquer área que o aluno escolher, ele vai precisar aprender tecnologia. Isso pode, com certeza, alavancar a carreira deles. E a diretoria de ensino de Lins vai continuar, então, apoiando os professores com ATPCs, né? Esse é o nosso primeiro do ano. Grupos de estudo quinzenal, porque é convite, né? Vocês já têm o ATPC de cada disciplina, de cada área ali nos 3 dias da semana, terça, quarta e quinta, e a gente sempre faz um grupo de estudos quinzenal para auxiliar na nossa disciplina. Tem o grupo do WhatsApp, para comunicação mais rápida, tem o telefone fixo da diretoria, meu celular, e-mail, a gente sempre envia vídeos, materiais de apoio, tutoriais, e também o atendimento individualizado. Então, se precisar agendar um dia aí lá na diretoria, eu atendo, ou na escola, né? A gente procura aí diversas formas para conseguir atender a todos. E esse ano a gente tem a novidade do Proatec, né? Esse projeto de apoio à tecnologia, além do PC, né, o professor coordenador, o pessoal da secretaria, sempre tem um professor readaptado, né? Toda escola tem alguém ali que dá esse apoio na parte de tecnologia, que tem mais facilidade. Então, surgiu esse projeto. São professores que vão apoiar as unidades escolares nesse sentido, tanto professores como alunos, como equipe gestora. Esses professores Proatec, muitos já foram atribuídos, né? Vocês devem, então, verificar nas escolas, né? O professor de tecnologia e inovação é uma coisa, o Proatec é outra. Mas nessa área e todas as outras, né, quanto mais um apoia o outro, com certeza a gente só tem a ganhar. E nós já começamos a fazer um trabalho com o Proatec. Eu e o Hugo já estamos fazendo reuniões semanais,
de capacitação com esses professores, tá? Eles vão apoiar mais na parte técnica mesmo. E vocês, né, professores, é mais a parte pedagógica. Mas, de qualquer forma, o trabalho de um complementa o trabalho do outro. Então, é um apoio a mais aí para vocês. Vocês lembram do ano passado, né, a avaliação, né, dos componentes de Nova, são feitos de uma forma diferente, né, não é nota 0 a 10, é pelo engajamento. Então, lá na sede, houve as mudanças na sede, e aí vocês conseguiam colocar, né, o engajamento total, seria para o aluno que comprometeu-se de maneira produtiva, efetiva nas ações e nas atividades ao longo do bimestre, ou do semestre, ou do ano, dedicando-se e até apoiando os colegas. Engajamento satisfatório, quando o aluno comprometeu-se em parte nas ações e nas atividades ao longo do bimestre, semestre e ano, dedicando-se e apoiando os colegas. E já engajamento parcial é quando o aluno comprometeu-se pouco nas ações e nas atividades ao longo do bimestre, semestre, né, ao longo desse período, dedicando-se e apoiando os colegas. Então, o engajamento do aluno é fundamental, a motivação, e é uma área que eles gostam muito, então, normalmente, eles se dedicam mais, e que pode, inclusive, ajudar as demais disciplinas, né? Principalmente ali quando ele usa de uma forma ética, consciente, né? Aqui tem as referências, né, que nós utilizamos. Complementando, então, a parte do plano de ensino, nós mostramos ali só uma parte no exemplo, né? Nós enviamos para as escolas, então, por ofício, e depois no grupo nós enviamos um link com todo o material do plano de ensino de todos os anos séries. Então, olhando aqui para as competências e habilidades essenciais, né? Então, aqui, né, vocês vão colocar o nome da unidade escolar, o nome de vocês, tecnologia, inovação e nova, a componente curricular, o ano série, então, em cada modelo, já tem aqui o ano série correspondente, nesse caso aqui é o modelo do 6º ano, carga horária do componente curricular, então tem que fazer o cálculo ali de acordo com o calendário escolar da unidade, né? Isso o coordenador sempre faz esse cálculo e passa para vocês. É uma aula semanal, né? Então, no bimestre aí, vocês têm que fazer o cálculo. Primeiro bimestre, né? Então, tem o eixo, a habilidade do escritor e o objeto de conhecimento. Então, isso aqui foi retirado, né, do modelo que eu mostrei para vocês lá daquela planilha, onde nós temos as habilidades essenciais de 2020 e 2021. Então, nós temos aí de TDIC, de letramento digital, pensamento computacional. Então, esses 3 eixos estão contemplados aqui no primeiro bimestre. Depois, metodologias, né? Nós colocamos aí um exemplo, uma explicação, mas vocês podem olhar também para os modelos do ano passado, podem elencar da maneira como vocês acharem melhor. Tem algumas coisas também ali nas diretrizes curriculares e no material do caderno do aluno do professor. Mas claro que vocês, né, no presencial, né, podem usar giz, lousa, aula expositiva, dialogada, mas também podem utilizar as propostas do caderno do professor de cada situação de aprendizagem para desenvolver as habilidades necessárias. Vocês podem usar aula invertida, né, por exemplo, enviar um vídeo para o aluno assistir antes da aula, um texto para ele ler antes da aula, que é uma preparação. Então, podem usar aula invertida, pode produzir mapas conceituais, pode produzir vídeos, né, principalmente nessa disciplina, quando a gente consegue fazer aí mão na massa. Os alunos podem fazer isso em grupos ou individualmente, desenvolvendo projetos, fazendo estudos, tanto de texto, né, pesquisa na internet, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações, né, que é um tipo de ensino híbrido, estudo de casos, são tantas possibilidades, mas aí de acordo com cada situação de aprendizagem, vocês conseguem verificar ali no próprio material, tá? E ficar à vontade também para usar a metodologia que vocês preferirem. Se for à distância, o que vocês podem usar? Pode usar o Teams, o Meet, pode usar outros recursos que você julguem importante, né? O mesmo centro de mídias, enviar depois para eles através do roteiro o link.
para eles assistirem depois, porque se não assistir ao vivo, pode assistir pelo YouTube depois, pode assistir a reprise no centro de mídias, né? Então, fiquem à vontade para elencar aí da forma como vocês vão fazer. A avaliação, né? Nós falamos ali dos engajamentos, do engajamento total, satisfatório, parcial. Vocês podem usar diversos instrumentos para isso, pode ser atividades individuais, em grupo, entregas de atividades, ou mesmo dialogadas ali na sala de aula, uma roda de conversa, ou mesmo online, pelo grupo do WhatsApp, né, fazer pesquisas, observações periódicas, registradas tanto no diário de classe, como entrega de atividades proposta pelo professor, e participação nas aulas, enfim, podem utilizar diversos instrumentos. E a recuperação contínua, aspectos a serem retomados, seria a recuperação dessas habilidades essenciais, né? Então, agora para o primeiro bimestre, nós temos ali já elencadas. Vamos supor que acabe o primeiro bimestre, não deu tempo de trabalhar tudo, ou alguma habilidade não ficou completamente estruturada, no segundo bimestre você pode fazer uma retomada. Então, essa recuperação contínua pode acontecer o tempo todo, e principalmente ao final de cada bimestre, onde a gente avalia se é necessário essa retomada. Aí do segundo bimestre nós também já temos, né? Então aqui os eixos, letramento digital, TDIC, pensamento computacional, então também engloba os 3 eixos. E aí tem vários temas aqui que vocês podem trabalhar, né? Habilidades que envolvem identificação de conteúdo patrocinado, fake news, essas últimas procedimentos, como busca de palavra-chave, comparação de diferentes fontes, verificação de informações sobre a publicação, data da publicação, autoria, origem. Então, tudo isso ajuda a identificar fake news, que é um conceito muito atual, né? E que faz parte, inclusive, da BNCC. Reconhecer a presença de cyberbullying, identificando diferentes formas de manifestação de intolerância digital. Essa parte de cyberbullying, né, as escolas que contavam com o PEMEC, agora mudou o nome, né, POC, mas de qualquer forma eles já trabalham com isso. Tem inclusive algumas escolas que a gente já viu questionários, né, para os alunos preencherem, pesquisas que eles faziam inclusive em casa, né? Então isso pode ser até aproveitado. Identificar as potencialidades, as principais ferramentas, os recursos utilizados no espaço maker. Então tem várias aí possibilidades, e o próprio material já traz, né? Programação, plugada, desplugada. Claro que a plugada, né, tem ali o uso de maiores equipamentos, mas a desplugada, vocês devem ter visto aí no centro de mídias, né, aquela mão mecânica, aquele carrinho que anda com a bexiga, né, conforme ele vai murchando a bexiga, o carrinho vai andando. Então tem várias ferramentas também, vários instrumentos que vocês podem utilizar de forma simples, né, ou tanto na escola, no laboratório, ou em casa, mesmo à distância, de forma virtual. Vocês viram aquele Paper Toys, né, que era do Minecraft. Teve tantas sugestões legais ali no Aventuras Curriculum, no Aventuras do Inova. Então, é importante vocês também usarem esses recursos com os alunos, né? E aí tem para cada bimestre metodologia, avaliação e recuperação contínua. Como nós temos até o momento só até o segundo bimestre, depois vocês podem complementar do terceiro e do quarto, né? No momento, dá para fazer aí até o meio do ano, deixar prontinho, e depois é só complementar aqui embaixo, tá bom? Com as habilidades essenciais. Então, esse foi o plano de ensino que nós sugerimos. E aí tem os modelos prontos, nós vamos enviar novamente o link, agora com o ATPC. Bom, nessa terceira parte, nós vamos analisar um pouquinho do caderno do professor, volume 1, né, currículo em ação, no exemplo do 6º ano, de tecnologia e inovação. É uma versão preliminar, né, mas para este ano já está em funcionamento. Então, aqui no início, né, tem uma introdução. Prezado professor, é com muito prazer que apresentamos esse caderno de tecnologia e inovação. Ele é composto por situações de aprendizagem, que apresentam um conjunto de atividades para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista e na diretriz de tecnologia e inovação.
Aí fala um pouquinho sobre a concepção do material, né, que nós já falamos antes. A gamificação, que é uma intencionalidade pedagógica, tendo como apoio as estratégias do jogo. Tudo isso é para focar, assim, na metodologia utilizada em sala de aula, ou mesmo à distância, de uma forma que o aluno tenha mais integração, né, ao jogo, e que ele tenha mais motivação mesmo para aprender, né? É uma forma de trabalhar pensando nos nossos alunos, nos nossos estudantes, que são jovens, que são crianças, e que têm esse desafio de chegar às conquistas, né, quando trabalha-se com jogos. E as atividades, né, elas não são uma competição, mas sim uma forma saudável de aprendizado, né? E o objetivo é conduzir os alunos para que eles aprendam por si mesmos também, se engajando na aprendizagem, como fazem com um videogame, por exemplo, e façam para a própria satisfação de fazê-lo, e não por uma recompensa que receberão se tiverem boas notas ou por causa de uma punição que poderiam receber depois, né, segundo Torres e Lázaro 2015. Então, tem alguns autores aí que embasam o nosso material também. Então, o foco é sempre no objetivo pedagógico, utilizando o jogo como suporte para esse engajamento, com a mediação do professor. Segundo Alves e Coutinho, 2016, as práticas gamificadas, ao contrário das aulas expositivas convencionais, não colocam o aluno em posição passiva na aquisição de conhecimentos e em seus processos de aprendizagem. Pelo contrário, a gamificação da aula presa pela participação ativa do aluno. Então, nós temos aí algumas atividades que contam com TechCoin, que é um tipo de moeda virtual, onde o aluno pode recortar a cada etapa concluída e ele faz uma validação, né, do que ele fez. E essas marcações, com o tempo, ele vai ganhando pontos, né? Então, é uma conquista que ele vai obtendo. E aí a gente pode colocar também o estudante como um líder do grupo, né, durante um mês ou durante um bimestre. Assim, eles escolhem o grupo e organizam as ações para as próximas atividades. Os estudantes, por um período estipulado pelo professor, poderão ser nomeados assessores do professor para alguma atividade. Os estudantes também podem ser liberados de alguma atividade como um bônus, né? E aí é importante evitar um ranking, né, ou alguma punição. É mais pensando no estímulo mesmo, incentivo para um comportamento positivo e uma participação saudável, envolvendo todos os alunos. Então, todos vão ter sempre possibilidade de adquirir o TechCoin. E aí, vocês podem também compartilhar suas ideias, né? Os alunos, inclusive, pelas redes sociais, com o hashtag TecNovaSP. Toda vez que tiver esse ícone, né, esse desenho, significa orientações ao professor. Então, o material é organizado dessa forma, nessa estrutura. Então, conforme vai desenvolvendo a atividade, pode aparecer uma vez ou várias vezes esse subsídio aqui para o desenvolvimento da atividade. Então, é importante vocês ficarem atentos a esse ícone do professor. Ler para conhecer. No caderno do aluno também aparece que o texto é utilizado como suporte para a atividade. Então, a leitura, ela se torna fundamental. Para realizar a leitura, pode, inclusive, utilizar algumas estratégias, como leitura compartilhada, leitura individual, ou leitura em grupos, né? E aí, a turma pode ser organizada dessa forma. Depois, a avaliação, nós já falamos também dos engajamentos, né? De acordo com o comprometimento do aluno. Nós temos aqui também sobre metodologias ativas, então, algumas modalidades, né, que podem ser utilizadas. Adaptações curriculares. Então, conforme a BNCC, o compromisso com os estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei 13.146 de 2015. Então, no caso da educação especial, o desafio de equidade requer o compromisso com os estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular. Então, vocês podem adaptar de acordo com as necessidades do aluno, tá? Tranquilamente. Aqui também nós temos a questão do acolhimento, né?
O primeiro momento seria a rede de conexões, onde cada estudante diz uma palavra sobre as expectativas referentes ao componente. Enquanto isso, pode ser anotar na lousa ou em um outro recurso, as palavras ditas, e depois conversar sobre essas expectativas dos alunos. Principalmente, né, se eles colocarem algo aí como o uso do computador, do celular, é importante que você esclareça que a tecnologia vai além desse uso. Não é só utilizar essas ferramentas, né? Qualquer possibilidade que vocês encontrem, né, o GIS, a lousa, foi uma tecnologia importante há alguns séculos atrás e continua sendo utilizada até hoje. Né? Existem muitas formas de utilizar a tecnologia, não é só equipamentos eletrônicos. Cadeia de expectativas, né? Essa parte tinha também ano passado, mas é mais uma parte para vocês ouvirem os alunos, interagirem, ouvir o que eles pensam sobre a disciplina, como será, né? Alguns que já fizeram no passado já entendem um pouco mais. Sexto ano é a primeira vez, então é importante ter esse conhecimento inicial dos alunos, do que eles já sabem, do que eles esperam. É uma sondagem inicial, realmente, né? Um levantamento das experiências iniciais dos alunos. O que ele acha que é uma rede de conexão, como é a interação nas suas redes, né? Ele fala uma palavra significativa. Aí tem as habilidades de cada bimestre, né, que nós colocamos já lá no plano de ensino. Aí aqui é onde vai colar as conquistas, né, de cada situação de aprendizagem, para estimular também, né, para chegar lá. A situação de aprendizagem 1 é a presença digital, né? Então tem um robozinho, que é o Robotech, e que ele está convidando o aluno para participar de um jogo, que envolverá muito conhecimento. Você poderá fazer parte de um grupo seleto de estudantes que, ao cumprir as missões propostas em cada atividade, ganhará TechCoin e poderá ser o internauta guardião. Então, tudo isso aqui é aquela narrativa, né, que a gente vê de gamificação, realmente. Isso era usado no Aventuras Currículo Mais, alguns anos atrás, e que normalmente os alunos gostam bastante. Né? Conversa com o professor. Então, aqui tem algumas orientações para os professores, né? Depois, preparação para ser guardião. Então, tem todo o material. E o que é importante que vocês façam? Né? Que leiam o material do professor, junto com o material do aluno, né? Sempre lado a lado, porque assim vocês conseguem comparar o que vocês têm no material de vocês e o que o aluno tem. E aqui já tem algumas sugestões de resposta, isso aqui não é fechado. Né? É importante valorizar aí as respostas dos alunos, tudo que eles colocarem também como necessário aí nas respostas. Mas vocês podem complementar com essas sugestões aqui, tá? Pensando assim, não tem certo e errado, todo mundo está aprendendo junto. Né? É importante também conversar bastante com os alunos, né? Porque eles já nasceram no momento aí, usando o computador, usando o celular, usando televisão com controle remoto, né, muitas vezes, se eles não têm, eles vêm na casa do amiguinho, do priminho, então muitas vezes eles têm já algumas habilidades aí que nós muitas vezes só fomos aprender depois de adultos. Né? A televisão, quando a gente era criança, era preto e branco, era pequena, depois que veio a colorida, com controle remoto, e agora a TV, Smart TV, né, que você navega a internet, tem Netflix. Nossa época, quando era criança, era novela, agora são séries. Né? Então, quantas mudanças ocorreram aí nos últimos anos, de quando a gente era criança para agora? O rádio, aquele rádio antigo, que algumas pessoas ainda têm, outros só vêm do museu, né, aquele rádio de madeira antigo, e hoje eles estão acostumados aí com o celular, que possui tantas funcionalidades, máquina digital, né, a gente chama máquina portátil, depois a máquina digital, agora o celular faz tudo isso. Então, tudo está acontecendo num único aparelho, tantas funcionalidades. É importante ter essa conversa com os alunos, porque não foi sempre assim. Quando a gente era criança, não existia internet, a gente começou a aprender depois, e eles já começam a ter, assim, um equipamento à disposição deles que parece que é tudo muito fácil, mas não é. Alguém criou isso, alguém inventou, e precisou de muita reflexão, de muito teste para criar esses equipamentos. Então, é importante que eles tenham essa visão do todo, né? Não acreditar que é sempre assim. E que eles podem criar coisas novas daqui para frente. Então, ter essa curiosidade também de aprender
e aprender coisas novas e criar coisas novas. Então, tem aí todo o material, vocês têm que ter, né, um período aí de planejamento, estudando esse material, e nos grupos de estudo nós vamos esclarecendo as dúvidas, tá bom? Claro que aqui o nosso tempo é curtinho, mas eu vou deixar aí um formulário para vocês preencherem para avaliar, e também colocar aí as necessidades de vocês para os próximos grupos de estudo. Então, agradeço a atenção e um abraço a todos. Até a próxima.